Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITULU 23. 657. Pré-História do Saara. O Saara é um imenso deserto que cobre a maior parte do norte da África. Não é fácil delimitá-lo nem tampouco defini-lo. A aridez é, contudo, o denominador comum das diversas regiões que o constituem, estendendo-se de leste a oeste por 5.700 km entre o Mar Vermelho e o Atlântico, e de norte a sul por 1.500 km entre o Atlas pré-saariano e o Sahel sudanês. As condições desérticas se instalaram numa área de quase 8,6 milhões de km2. O Saara como o conhecemos hoje, entretanto, tem um aspecto muito diferente do que apresentou no decorrer de diversos períodos da pré-história. O que lhe confere a unidade atual é a notável indigência da higrometria, uma das mais baixas do mundo. As principais características desse deserto são, além da extrema raridade de água, grandes diferenças entre as temperaturas diurnas e noturnas e a abundância de areia, que, eternamente mobilizada pelo vento, inflige intensivo desgaste a um modelado senil. Embora seja hoje um deserto, o Saara já foi bastante povoado em vários períodos. Atribui-se o abandono da região pelas últimas etnias que a ocuparam à instalação de um clima cada vez mais seco e quente, que provocou a rarefação das precipitações e o esgotamento das fontes e dos rios. O consequente desaparecimento da cobertura vegetal e da fauna, fonte de subsistência do homem, forçou-o a procurar regiões periféricas mais clementes. Pré-História do Saara H. J. Ugot. 658. Metodologia e Pré-História da África. Muitos especialistas dedicaram-se ao problema das causas e consequências da desertificação do Saara, entre eles, E. F. Gautier 1, T. Monod 2, R. Capot Rey 3, J. Dubief 4, L. Balout 5, K. Butzer, S. A. Usain 6, etc. Para citar apenas alguns. Conhecem-se hoje as razões teóricas pelas quais a monção do Golfo da Guiné e a frente fria polar deixaram de ser para o Saara as duas fontes de umidade que comandavam a fertilidade que fez dele, na pré-história, uma região populosa e próspera. Mas não há unanimidade quanto ao problema da evolução do clima saariano. Ainda não sabemos se a deterioração climática já atingiu seu grau máximo, ou se ainda deverá atingi-lo. Não sabemos também de que forma se deu a desertificação. Ter-se-ia propagado regularmente em torno de um ponto central, ou teriam as margens do Saara se deslocado num movimento oscilatório que atingia ora o norte, ora o sul? Quanto à própria sucessão de episódios climáticos que por diversas vezes possibilitaram o estabelecimento de populações no Saara, falta muito para que estejamos capacitados a reconstituir sua cronologia exata. Embora alguns trabalhos de grande envergadura tenham sido elaborados aqui e acolá, devemos reconhecer que são raros e que nada de sério se fez para desenvolvê-los. Entretanto, são eles de uma importância capital, não somente no plano da ciência, mas também no plano de uma melhor compreensão de um fenômeno que interessa à vida humana. O conhecimento das modificações climáticas do Saara durante o Quaternário é doravante de interesse fundamental para o estudo das transformações ecológicas. Quando cada metro quadrado tornar-se vital para a humanidade, esse maravilhoso deserto representará um papel tão importante que seu passado será conhecido com exatidão. Histórico. O desaparecimento de toda a publicação bibliográfica regular relativa à pesquisa pré-histórica do Saara como um todo tornou difícil a compilação dos trabalhos ali realizados. No que diz respeito ao período colonial, possuímos muitas dessas. Gautier, E. F. 1928. 2 Monod, T. 1945. Burg-Artenstein Symposium, 1961. 3 Capot Rey, R. 1953. 4 Dubief, J. 1959. 5 Balout, L. 1952.
921. 6 Butzer, K.W. 1958. Usain, S.A. 1936, p. 1922. 659 Pré-História do Saara. Bibliografias que, no entanto, são incompletas e às vezes encontram-se dispersas. O fato de algumas descobertas importantes estarem, por exemplo, consignadas em relatórios militares torna o acesso a elas bastante delicado. Com efeito, a divisão política do Saara explica, por outro lado, a dispersão de trabalhos consagrados às suas riquezas pré-históricas, ingleses, espanhóis, franceses e italianos, e mais recentemente alemães, japoneses, russos, etc. deram uma grande contribuição científica à descoberta do passado do Saara. Entretanto, a penetração no deserto é relativamente recente. A primeira observação séria relativa à pré-história saariana foi provavelmente a publicada pelo Abade Richard em 1868 CET, a respeito do Saara argeliano. No Egito as pesquisas começam quase na mesma época, tendo como ponto de partida uma carta de Arcelim datada de fevereiro de 1867-8. No Oeste, as pesquisas só terão início no começo do século. As que concernem ao Saara Central devem muito às explorações realizadas por Foureal a partir de 1876-9, culminando com a Grande Missão de 1898-1910. Nesse meio tempo, o Lens 11 assinala a presença de objetos pré-históricos em Toldenit, em 1886. Logo depois, os estudos da pré-história saariana iriam atingir uma certa notoriedade, arrefecendo-se apenas em virtude das duas guerras mundiais. Com efeito, muitos cientistas foram atraídos pela riqueza pré-histórica do Saara. Seria impossível apresentar uma lista completa de todos eles. Mas a leitura de trabalhos antigos será sempre surpreendente, tal a riqueza que encerram. Os de G. B. M. Flamand 12, de Frobenius 13, de C. Caton Thompson 14, por exemplo, são indispensáveis para se iniciar qualquer estudo sério da pré-história saariana. A pesquisa pré-histórica ressentiu-se, no deserto mais do que em qualquer outro lugar, de preocupações circunstanciais, a que se somou um fenômeno muito particular, que por longo tempo impediu a compreensão dos problemas dessa região. De fato, a pré-história foi frequentemente considerada ciência anexa no conjunto dos interesses das missões que se lançavam pelo Saara. Assim sendo, esteve confiada a amadores ou a especialistas em outras áreas, que não dispensaram ao seu conteúdo. Seth Richard, Abade. 1868, p. 74-75. 8 Arcelim, A. Em uma carta endereçada à redação da revista Matéria pour l'Histoire Primitive de l'Homme, publicada no T. V. de 1869. 9 Foureal, F. 1883. 10 Foureal, F. 1905. 11 Lens, O. 1884. 12 Fumand, G. B. M. 1902, p. 535-38, 114-15. Perret, R. 1937, Lista dos sítios estudados. 13 Frobenius, L. 1937. 14 Caton Thompson, G. e Gardner, E. W. 1934. 660 Metodologia e Pré-História da África. A devida atenção. Além disso, em um meio de difícil penetração, onde a vida depende de cada quilo de carga transportado, o volume, o peso e a dificuldade de acesso aos documentos pré-históricos fizeram com que eles fossem negligenciados. Acrescenta-se também o fato de o Saara não ser o lugar ideal para viagens e, sobretudo, para dar aos viajantes o tempo e os meios para proceder a investigações detalhadas. Sem dúvida, isso explica por que durante muito tempo se falou em indústrias infundadas, de ausência completa de estratigrafia, de nomeino dum, etc. Na verdade, a pré-história do Saara é tão rica quanto qualquer outra. Quando se consideram tempo e meios a missões especializadas, as coisas mudaram rapidamente. Foi o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, fazendo surgir um número infelizmente pouco elevado de excelentes monografias, que se ocuparam, em especial, do Hogar, de Saura, do Chad, da Mauritânia, do deserto líbio, do Fezzan, etc.
A colaboração da indústria e da ciência permitiu que fossem atingidos os surpreendentes resultados registrados nos documentos científicos das missões Berliet-Tener et Chad. Documentos científicos das missões Berliet-Tener e Chad, 15. No entanto, a pré-história do Saara, não obstante seu alto grau de interesse e sua riqueza, está longe de poder ver-se representada em um manual. Não há sequer uma obra de divulgação a respeito, numa época em que, no entanto, se vai à Lua. Resta-nos simplesmente lembrar que ela é objeto de um grande número de estudos específicos e de alguns capítulos de obras gerais, particularmente em H. Alimen 16, H. J. Hugot 17 e R. Valfrey 18. Pesquisa de uma cronologia. Desde seus primórdios, a pré-história do Saara procurou suas séries de comparação na Europa e, principalmente, na França. Eram comuns termos como clacto abeviliense, chelis acheulense, musteriense, lâminas aurignacienses, pontas foliáceas solutrenses, etc. Sentem-se ainda hoje os efeitos dos erros cometidos por essa visão simplista. Ora, como para todas as pré-histórias do mundo, a do Saara só pode nascer da análise de monografias exaustivas consagradas às suas diversas indústrias, e essas monografias ainda estão sendo aguardadas. Uma outra consequência. 15 Hugot, H. J. 1962. 16 Alimen, H. 1960. 17 Hugot, H. J. 1970. 18 Valfrey, R. 1969. 661 Pré-história do Saara. Figura 23 principais sítios de pinturas e gravuras rupestres saarianas. Figura 23 2 Machado plano com entalhes, Gossolorum, Níger. Figura 23 3 Machadinha de Tiene Saco, Mali. 662 Metodologia e pré-história da África. Lastimável da indisciplina da pesquisa pré-histórica no Saara é a atribuição, conforme as necessidades, de status sociais precisos a etnias desaparecidas, mesmo sem nenhuma prova concreta da realidade dos fatos que as originaram. Duas observações devem ser feitas a respeito da cronologia 19. A primeira é que não conhecemos ainda, em nenhum ponto do Saara, uma estratigrafia 20 bastante abrangente para nos permitir estabelecer a sucessão dos estágios pré-históricos com precisão. A segunda é que, salvo para o Neolítico, não possuímos datas que nos permitam estabelecer uma cronologia absoluta. Apesar de todas essas dificuldades, dispomos dos excelentes trabalhos de J. Chavaillon para Saura 21H, Fauri para o Chad 22, de P. Chamard 23 para a Mauritânia, todos baseados em sólidos estudos periféricos sobre a Argélia 24, o Marrocos 25, a Líbia 26, etc. À luz desses trabalhos pode-se fazer uma ideia relativamente precisa das grandes linhas do quadro cronológico da pré-história do Saara. Entretanto, a pobreza de documentos paleontológicos e, em geral, de matérias orgânicas utilizáveis para datações através da medida da radiatividade subsidente relativos a esse período não permitiu estender a cronologia absoluta para além do Neolítico, cf. Quadro seguinte. 19 Cronologia quaternária. Sucessão no tempo de diversas fases climáticas. No que se refere ao Saara, pobre em estratigrafia, em muitos casos conta-se apenas com elementos de cronologia relativa. Uma das melhores cronologias foi apresentada por J. Chavaillon, 1964. Da base ao cume de Saura, no noroeste do Saara, o autor distinguiu Quaternário Antigo, Vilafranchiano, Aidiense Mazeriense. Quaternário Médio Taorirtiense ou Gartiense. Quaternário Recente Sauriense Guiriense. 20 Estratigrafia. Sendo a estratigrafia a leitura e interpretação das camadas que se depositaram sucessivamente num local para formar o solo, é compreensível que o Saara, atingido por grandes cataclismas climatológicos, não tenha conservado muitos documentos. Existe, porém, o suficiente para mostrar que em diversos lugares há uma série de 3 terraços chamados Antigo, Médio e Recente, que são os testemunhos de 3 grandes episódios climáticos. Mas não se deve esquematizar demais. Na verdade, considerando os microclimas, o problema dos episódios climáticos legíveis na estratigrafia é extremamente complexo. A estratigrafia revela que por volta do ano 1000 antes da era cristã a desertificação já se consumara.
21 Chavaillon, J. 1964. 22 Faure, H. 1962. 23 Chamard, P. 1966-1970. 24 Ballout, L. 1955. 25 Biberson, P. 1961. 26 McBurney, C. B. M. I. E. R. W. 1955. 663 Pré-História do Saara. Naturalmente, o quadro que apresentamos está simplificado ao extremo. Em particular, ele não apresenta um importante complexo de grandes lascas, frequentemente de técnica levalloisiense, encontradas em um terreno de bifaces finos, de tamanho e peso reduzidos, e provavelmente situadas no fim do Acheulense. Complexos desse tipo ocorrem em Tiguelgemini 27, Brocal 28, etc. Enfim, notaremos que até o momento presente nada foi encontrado que nos autorize a falar de um Paleolítico Superior 29 no Saara. O termo não tem. 27 Ugot, H. J. 1962. 28 Ugot, H. J. 1962. 29 Paleolítico. A nova divisão cronológica devida ao reconhecimento do Homo habilis como ancestral provável da linha atual do homem não modificou os problemas relativos ao Saara. Em particular, atualmente parece não ter existido nem o Paleolítico Médio nem o Epipaleolítico. Ter-se-ia um Paleolítico terminal, representado pelo Ateriense, portanto posterior ao Musteriense, e separado do Neolítico por um breve hiato. Cronologia da pré-história saariana. 664 Metodologia e pré-história da África. Confirmação nos fatos. Seria mais perigoso ainda falar em Mesolítico, termo que tende a cair em desuso. O quadro anterior pode dar ensejo a uma cronologia mais detalhada. Relaciona as grandes linhas do que conhecemos da climatologia com o povoamento pré-histórico. O Saara forneceu poucos esqueletos acompanhados de indústrias que possibilitassem sua classificação. Entretanto, os que foram encontrados indicam a antiguidade bastante remota do homem. O Paleolítico. O aparecimento do homem no Saara e a indústria de seixos lascados nas margens de antigos rios extintos observam-se, com muita frequência, terraços formados na época em que os rios ainda não haviam secado. Esses terraços apresentam três níveis muito distintos, que para maior comodidade são denominados terraços antigo, médio e recente. No Djebel Idjerane 30 a 120 km a leste de Insalá, Saara argeliano, o terraço antigo apresentou seixos lascados. Sabe-se que esses seixos são os primeiros utensílios com marcas observáveis de trabalho humano. Na maioria dos casos, são meros seixos de rios, de alguns dos quais foram destacadas lascas para a obtenção de um gume grosseiro e sinuoso. Aventou-se a ideia de que esses objetos seriam específicos da indústria do Homo habilis. No Saara nigeriano, nas ribanceiras do Tafasset 31 antigo afluente do lago Chad, existem também grandes quantidades de seixos lascados, mas em posição menos significativa que em Idjerane. Outros conjuntos, como o de Aoulef 32, foram revolvidos ou destruídos. Quanto à série proveniente de Saura 33, é numericamente pouco importante para fornecer material suficiente para um estudo. O que se pode afirmar é que a cultura dos seixos lascados estendeu-se por todo o Saara, então úmido e muito diferente do deserto que hoje conhecemos. Infelizmente, nenhum fóssil animal ou humano da época chegou até nós, restando-nos simplesmente formular a hipótese de que esses utensílios muito rudimentares, que, fora dos sítios onde estão agrupados, encontram-se. 30 Bonnet, A. 1961, p. 5161. 31 Ugot, H. J. 1962, p. 151-52. 32 Ugot, H. J. 1955, p. 131-49. 33 Chavaillon, J. 1956. 665 Pré-História do Saara. Dispersos por todo o Saara, são exatamente os que foram lascados e utilizados pelos nossos mais antigos ancestrais. O Homo erectus, fabricante de bifaces, o final da civilização dos seixos lascados deixa aparecer uma evolução técnica que conduz a formas não abandonadas no início do Paleolítico Inferior.
O mistério que envolve a grande mutação humana e técnica que assinala o aparecimento do biface permanece intacto. No Saara, não se descobriu nenhum esqueleto dos autores desse notável utensílio e seu derivado, a machadinha, a qual evoca um horizonte florestal, que à época devia predominar. Apesar de ignorarmos a ecologia dos inventores do seixo lascado, estamos um pouco mais bem informados sobre a de seus sucessores. Enquanto região de grandes lagos, o Saara apresentava uma hidrografia bastante significativa, precipitações suficientes para manter um tipo de vegetação indicadora de um clima tendendo a frio. Evidentemente a grande fauna etíope fazia-se presente em todo o Saara. Fato marcante, as chuvas torrenciais que caracterizaram o período seguinte destruíram ou danificaram grandemente, em quase toda parte, os depósitos constituídos nos grandes lagos da época. Além disso, uma sequência muito seca entre a época precedente e o período de que tratamos pode ter acelerado os processos de destruição. Em razão dessas destruições, os testemunhos estratigráficos são muito raros, embora o número de bifaces encontrados no Saara seja enorme. Não podemos afirmar que o hominídeo fóssil do Chad 34 tenha sido um fabricante de bifaces. Valfrey 35 coloca-o encabeçando seu capítulo sobre o Paleolítico Inferior e Médio do Saara. Mas esse venerável ancestral, a respeito de quem ignoramos se foi um fabricante de utensílios, representa apenas uma interessante descoberta paleontológica. Em Tiodaini, mencionada pela primeira vez por Duverrier em 1864-36 e visitada por E. F. Gautier e M. Reigassi em 1932-37, foi encontrada uma indústria aeolense com restos de rinoceronte, elefante, hipopótamo, bovídeos, búfalo, facoquero, zebra, crocodilo, gazela, etc. Todas as evidências mostram que a indústria acheolense de Tiodaini é evoluída, em geral talhada em osso ou 34 Coppens, Y. 1962, p. 455-9. 35 Valfrey, R. Op. Cit. Póstumo, 1969, p. 21. 36 Duverrier, H. 1864. 37 Gautier, E. F. e Reigassi, M. 1934. 666 Metodologia e Pré-História da África. Figura 23.4 e 23.5 Seixos lascados, Pebble Culture, Aoulef, Saara argeliano. Figura 23.6 Biface do Paleolítico Inferior, Taxenguit, Saara argeliano. Figura 23.7 Machadinha do Paleolítico Inferior, Taxenguit, Saara argeliano. 667 Pré-História do Saara. Madeira. A indústria já se encontra, pois, num estágio avançado do acheolense, não sendo uma continuação direta da civilização precedente. Não longe de Tiodaini existem duas grandes jazidas acheolenses que apresentam uma mistura de bifaces, por vezes de formas bem reduzidas, quase esbaiquienses, e de machadinhas. Trata-se da jazida do Erg de Admer 38, descoberta por um militar em 1934 e publicada pela primeira vez por H. Lhote e H. Kelley em 1936-39. Essa jazida de superfície está mal datada, assim como também a do Ed Tafassacent 40, descoberta pela missão Berliet-Teneri, mas sua importância não inspirou os trabalhos que teriam permitido mostrar sua grande valia. Tabelbala e Taxenguit 41 são conhecidos pelos bifaces em arenito quartzoso avermelhado, e principalmente pela série impressionante de machadinhas, que revelam uma técnica muito evoluída. Nessa mesma parte da África os trabalhos de J. Chavaillon e de H. Alimen mostraram a presença, em seu próprio contexto, de um acheolense evoluído que precederia imediatamente as indústrias de lascas, ou estaria incluído em um aeolense médio. É o mesmo caso de Mazer, Ben Abessi e Kerzaz 42. Em Shebket Menouna, Saura, Saara argeliano, 43 haveria uma série significativa. Infelizmente ela é muito reduzida em número. Em Ieker, como em Meniet Arak 44, o acheolense médio encontra-se sob as aluviões que contêm o ateriense em difusão. O acheolense também é encontrado em grande quantidade em Aoulef 45, em Sherda 46, em El Beyed 47, em Eshaeinab 48, no Saara Ocidental 49, em Karga, no deserto da Líbia 50.
Decididamente o Acheulense cobre toda a superfície do Saara, mas estamos ainda impossibilitados de classificá-lo cronologicamente, pois 38 essa jazida de superfície ilustra bem as dificuldades de fazer uma distinção entre a indústria dominante e as contaminações posteriores por outros objetos mais recentes. 39 Ilhote, H. Ikeley, H. 1936, p. 217-26. 40 Ugot, H. J. 1962. 41 Champault, B. 1953. 42 Alimem, H. 1960, p. 421-23. 43 Chavaillon, J. 1958, p. 431-43. 1956, p. 231, id. 44 Ugot, H. J. 1963. 45 Pond, W. P. et al. 1938, p. 1721. 46 Dalloni, M. 1948. 47 Birerson, p. 1965, p. 173-89. 48 Arkel, A. J. 1954, p. 30-34. 49 Almagro Bastos, M. 1946. 50 Caton Thompson, G. 1952. 668 Metodologia e Pré-História da África. À exceção de 4 ou 5 casos, ele não se encontra em posição estratigráfica. O essencial ainda está por fazer. Escavações e sondagens seriamente conduzidas. Um ponto obscuro. As indústrias de lascas. O Paleolítico Inferior na Europa e no Saara caracterizou-se por um objeto que foi essencial, o biface. Partindo das mais grosseiras formas, agrupadas inicialmente sob o nome de chelense, evoluiu em peças elegantes, equilibradas, perfeitamente lascadas e bem acabadas, como as de Micoque. No Saara os primeiros bifaces foram anunciados pelos últimos seixos lascados. Rapidamente se opera uma transformação radical na técnica de lascamento, e essa habilidade nova da difícil arte de preparar a pedra não desconhece o alijamento e a perfeição das formas. Na Europa e no Saara, esses progressos só se tornaram possíveis graças à descoberta da eficácia do percutor mole, de osso ou de madeira, que substituiu o martelo de pedra, de pouca precisão, dada a violência de seu impacto. No entanto, apesar de o biface ser essencial, o fossile directeur, por assim dizer, do Paleolítico Superior, está longe de ser o único objeto manufaturado pelo Homo erectus. Temos muitas razões para acreditar que, desde a mais remota origem da técnica, as lascas foram igualmente utilizadas. E não somente elas, mas também uma boa parte dos resíduos múltiplos provenientes do lascamento dos núcleos. Por isso, é normal a preponderância da lasca no alvorecer do Paleolítico Médio 51. A lasca não é, portanto, uma descoberta. É uma transformação. Essa transformação se fará notar também pela miniaturização dos bifaces, que aos poucos se tornarão armaduras. Em contrapartida, o revolucionário é a generalização da técnica levalloisiense. No Saara, ela aparece muito cedo. É dela que provém o processo de fabricação de certos bifaces de Taxenguit 52. É a ela, ainda, que se deve a indústria de Brokow ou de Timbrourine. Mas, apesar desse aparecimento precoce, não parece que o modo de vida dos inventores tenha se modificado. Esses precursores certamente não são os neandertalenses, pois então eles teriam, sem dúvida, adotado um modo de vida diferente, que exigiria a utilização de um armamento e um instrumental mais leves, opostos na sua concepção ao peso do biface e da machadinha. Na verdade, o fato mais impressionante, a que não se tem prestado muita atenção, não é tanto a ausência de um musteriense legítimo no Saara ou de qualquer outra forma musteroide. 51 Não se deve esquecer, no entanto, que a verdadeira mutação é humana e assinalada pelo aparecimento do homem de Neandertal, autor das indústrias musterienses. 52 Tixier, J. 1957. 669 Pré-História do Saara. Se operando, mas, sim, o fato do ateriense, que o substituiu e que é, com efeito, musterizante, ser por excelência uma indústria de caçadores.
O pedúnculo evoca não simplesmente um cabo, mas também a azagaia, as bolas. As grandes lascas pontas levalloisienses fazem pensar em instrumentos de caçadores. Em resumo, é uma indústria de migrantes e, por isso mesmo, leve, se comparada às indústrias que a precedem. O ateniense no estágio atual da pesquisa, o ateniense 53 toma, no Saara, o lugar ocupado em outras regiões pelo musteriense. Apresenta vários traços deste último, pelo destaque que dá à técnica levalloisiense, a qual se faz notar não só pela natureza dos retoques mas também pela tipologia dos objetos acabados. Entretanto, dele se distancia por duas características essenciais. A presença de um objeto pedunculado, que pode ser uma ponta com ou sem retoque, um raspador, um buril, ou até mesmo um furador. Diferenças sensíveis no plano estatístico em relação à indústria musteriense clássica. Mas, excluído esse fato, persiste a ideia de substrato musteroide, e, apesar de não possuirmos nenhum esqueleto ateriense, é hábito atribuir essa interessante indústria a um parente do homem de Neandertal. O ateriense, como se sabe, é uma indústria norte-africana que se difundiu intensamente em direção ao sul 54 para se fixar ao longo das margens dos grandes lagos do Saara Meridional. À medida que se estendia para o sul, foi se transformando até produzir a deslumbrante fácies do Adrar Bowl 55, onde se reúnem ao cabedal clássico dos núcleos, lâminas, lascas, raspadores, ferramentas denticuladas, pontas duplas foliáceas de técnica bifacial e bolas de pedra, pontas pedunculadas das muito bem acabadas, também de técnica bifacial. Uma delas chega a ter 19 cm de comprimento. 53 ateriense. Indústria de origem norte-africana, composta essencialmente por uma base musteroide, a que se reúne uma série de objetos pedunculados. Cronologicamente o ateriense é posterior ao musteriense. Bastante influenciado pela técnica levalloisiense, esse notável instrumental lítico desenvolveu-se à medida que penetrava o Saara. Seu limite meridional parece ter se constituído pelos grandes lagos do sul já extintos, com exceção do Chad. Foi na margem nordeste do Chad antigo que se encontraram sítios datados de 9.000 a 8.000. Esta indústria deve ser atribuída antes a um paleolítico terminal que a um paleolítico médio. 54 Ugot, H.J. 1967, p. 529-56. 55 Ugot, H.J. 1962, p. 158-62. 670 Metodologia e Pré-História da África. Figura 23 8 Grande ponta dupla bifacial ateriense, Timimon, Saara argeliano. Figura 23 9 Pontas aterienses, Aoulef, Saara argeliano. Figura 23 10 Ponta dupla bifacial ateriense, Adrar Bous V, Níger. 671 Pré-História do Saara. O ateriense difundiu-se imensamente. É encontrado na Tunísia 56, no Marrocos 57, na Argélia 58, em Saura, no Tidikelt, onde utiliza com sucesso o material de primeira qualidade fornecido por uma arauearia fóssil 59, na Mauritânia, onde o Adrar estabelece grosso modo sua fronteira 60. Encontra-se em toda parte no Hogar 61 no Erg de Admer 62, em Tiodaine 63, e no Adrar Bowl 64. Pode-se assinalá-lo ainda no Fezzan, no Zumri, sendo Karga, no Egito 65, seu derradeiro bastião oriental. É muito difícil situar o ateriense em uma sequência cronológica. Seu aparecimento pode ter se dado por volta de 35.000. Às margens do lago Chad, sua progressão parece ter sido estancada pelo último alto nível das águas. Nessas condições, ele se estenderia entre 9.000 e 7.000. Mas são apenas hipóteses. Parece lógico que a essa indústria tão marcada por influências do musteriense deveria suceder um paleolítico superior. Mas aqui se colocam duas questões. Em primeiro lugar, podemos situar o ateriense, afinal muito tardio, em um paleolítico médio? Em sua tese magistral, L. Balout acreditava não dever ceder a essa tentação. Em segundo lugar, o que na verdade sabemos sobre um epipaleolítico legítimo no Saara? A bem dizer, muito pouco. A indústria do Edge, descoberta por R. Mauni 66, não revelou seu segredo.
Os conjuntos líticos de estilo capsiense encontrados na orla meridional do Tadema T67 continuam sendo objeto de discussão. Apenas a série já antiga de Merdjouma, o Edmeia, Planalto do Tadema T, Saara Central Argeliano, pode atestar a implantação de um grupo de capsienses verdadeiros numa região hoje abrangida pelo Saara. É muito pouco para que tenhamos alguma certeza. Por esse motivo, para que fosse encontrada uma solução cronológica, propôs-se agrupar o ateniense sob o título pouco comprometedor de Paleolítico Terminal. 56 Gruet, M. 1934. 57 Antoine, M. 1938. 58 Reigasse, M. 1922, p. 467-72. 59 Gautier, E. F. 1914. Saint-Martin, M. de 1908. Reigasse, E. F. 1923. 60 Guittat, R. 1972, p. 2933. 61 Hugot, H. J. 1962, p. 4770. 62 Bobo, J. 1956, p. 263-68. 63 Balout, L. in Arambourg, C. e Balout, L. 1955, p. 287-92. 64 Hugot, H. J. 1962, p. 158-62. 65 Caton Thompson, G. 1952 e 1946. 66 Indústria inédita depositada no Departamento de Pré-História do IFAM da Universidade de Dakar. 67 Hugot, H. J. 1952. 1955, p. 601-03. 672 Metodologia e Pré-História da África. O hiato recentemente, para qualificar uma indústria evoluída pós-ateniense do Adrar Bous, Níger, J. D. Clark empregou a palavra mesolítico. Num plano geral, esse termo, que felizmente tende a cair em desuso, não tem sentido. Não corresponde a nada que se conheça no Saara, e seu uso só viria consagrar o erro de Arquel 68, bastante compreensível no tempo em que esteve trabalhando no Nilo. No atual estado da pesquisa, os pré-historiadores franceses não concordam com o emprego do termo. Isso não quer dizer que o problema do epipaleolítico não exista. O Sebiliense III do Egito, invadido pelos micrólitos geométricos 69, precede o Neolítico sem se confundir com ele, e alguns indícios, muito raros, é verdade, permitem supor que ele possa ter ultrapassado os limites das zonas onde foi reconhecido. O Neolítico. Ignoramos o essencial a respeito da gênese das etnias neolíticas 70. Parecem ter se expandido pelo Saara partindo de pontos diferentes. Segundo M.C. Chanla 71, há uma constante no povoamento neolítico do Saara. A mestiçagem entre negros em um extremo, e, em outro, brancos, de origem mesoriental, agrupados ordinariamente sob o nome de mediterrânicos. Primeiro povoamento. Neolíticos de tradição sudanesa. O povoamento neolítico do Saara está longe de ser homogêneo. Se se considerar uma sequência no estabelecimento dos grupos humanos, a onda mais antiga parece ser a que, formada às margens do Nilo, na altura de Khartoum e Esh-Shainab, realizou um movimento de leste para oeste ao longo dos 68 Arquel, A. J. 1949, 1953, 69 Vignard, E. 1923, p. 176, 70 Neolítico. Termo utilizado para designar o aparecimento de novas técnicas, em particular a arte da cerâmica, o polimento da pedra, o início da domesticação, da agricultura, do urbanismo, etc., que se juntam à base altamente evoluída da indústria lítica do epipaleolítico. No Saara, ao que parece, os mais antigos sítios neolíticos podem ser atribuídos ao VI milênio antes da era cristã. Sabe-se que o Neolítico não resultou necessariamente do conhecimento de todas as técnicas mencionadas. Entretanto, um dos fenômenos mais notáveis, que convém considerar, é o cozimento dos alimentos, que, por suas transformações químicas irá influir de forma decisiva na evolução fisiológica do homem.
O Neolítico saariano e suas múltiplas correntes são o admirável exemplo de uma explosão técnica e não de uma revolução, como muitas vezes se afirmou. 71 Shanla, M.C. 1968. 673 Pré-história do Saara. Grandes Lagos. Parece não ter ultrapassado muito a franja oriental de Aoukar, nem ter penetrado na floresta. Em contrapartida, fez ao menos 2 incursões ao norte. Uma em Hogar, até a margem setentrional da região pré-tassiliana, e outra em direção a Saura, partindo do Tilensi. Reconhece-se facilmente essa brilhante civilização pelo caráter particular e pela riqueza da decoração aplicada à cerâmica. No plano industrial, entretanto, é extremamente difícil defini-la, pois os neolíticos de tradição sudanesa souberam tirar proveito de tudo. Primeiros habitantes do Saara, foram eles pescadores, caçadores, coletores. Eram grandes apreciadores do hipopótamo e de bagas de lódão bastardo, Ceotis sp, mas não desprezavam o peixe dos lagos, nem a tartaruga de água doce, nem a melancia. O fato de terem fabricado em profusão enxós, enxadas, moedores, mós, etc., não significa absolutamente que tenham empregado qualquer forma de prática agrícola. 72. A presença constante de potes com bagas de lódão bastardo e a frequente descoberta de sinais de grãos de cucurbitáceas na escavação dos sítios podem sugerir uma hipótese de protocultura. Constata-se uma divisão do trabalho em função das tarefas especializadas. O polimento da pedra foi muito difundido, e a panóplia das armaduras, muito rica. Caçava-se com arco ou com lança. Utilizava-se o arpão e o anzol feitos de osso. Machados, enxadas, enxós de pedra polida ocupam um lugar expressivo no equipamento. Hábeis na confecção de contas de pedra dura, amazonita, calcedônia, hematita, cornalina, etc. Os especialistas elaboraram um equipamento de perfuração muito engenhoso. 73, que comporta estilhaços de buris, agulhas, furadores, empregados juntamente com resinas e areia fina. O equipamento de trituração é numeroso e requintado. Prova a existência, se não de uma verdadeira indústria de moagem, ao menos do conhecimento da arte da trituração. O produto triturado era com certeza o ocre, mas talvez também grãos selvagens, bagas, ervas secas, corantes vegetais, produtos farmacêuticos, etc. A cerâmica merece menção especial, não só pela riqueza de sua decoração, mas também pela beleza das formas realizadas. Queremos observar que não foram encontradas as bases cônicas com pequenas. 72 Agricultura. Cultura racional de plantas selecionadas em áreas do solo, especialmente preparadas. A prova do conhecimento de uma agricultura pode resultar de provas palinológicas estatisticamente válidas, da existência de traços de terrenos cultivados, da coleta de vegetais fósseis identificados. Isoladamente, a presença de um instrumental considerado agrícola não tem significado preciso. A enxada pode ter servido para extrair a argila para a fabricação da cerâmica. A mó, para triturar corantes, grãos selvagens, produtos medicamentosos, etc. A adjetivação agrícola resulta, portanto, de regras precisas e não de hipóteses não verificadas. 73 Galsen, M. e Galsen, J. 1965. P. 237. 674 Metodologia e Pré-história da África. Cavidades nem as formas alongadas em ânfora, mas foram assinalados alguns bicos invertidos, asas e botões. Essa primeira onda neolítica é, pois, bastante conhecida. O Neolítico guineense, a primeira vaga é seguida, mais ao sul, pela progressão de uma outra etnia africana, que vai ocupar a floresta e que, apesar de sua importância, permanecerá por muito tempo desconhecida, ocultada pela cobertura florestal. Esse Neolítico, bem identificado na Guiné, será chamado, por essa razão, embora provavelmente se tenha originado na África Central, de Neolítico guineense. 74. O Neolítico de tradição capsiense. Um pouco mais tarde, o Neolítico de tradição capsiense, produto da neolitização, no próprio local, do antigo capsiense norte-africano, vai começar a movimentar-se em direção ao sul. Chegará ao nordeste da Mauritânia, e atingirá o Hogar, já que em Meniet foi descoberto abaixo da superfície dos sítios do Neolítico de tradição sudanesa. Seu limite a leste é mais impreciso, devido à falta de monografias líbias utilizáveis.
O neolítico de tradição capsiense é mais austero que o de tradição sudanesa. Sua cerâmica tem pouco ou nenhum ornamento, mas, enquanto a indústria lítica de tradição sudanesa é, de modo geral, oportunista, a de tradição capsiense é de uma técnica rigorosa, e sua face saariana acha-se enriquecida por uma quantidade deslumbrante de armaduras de pontas de flechas. A pedra polida é, em geral, muito bonita e, para desfazer a impressão produzida pela cerâmica, as vasilhas de pedra dura e as estatuetas 75 zoomórficas são verdadeiras obras-primas. Com essa facies do neolítico encontram-se grãos perfurados, que são, em alguns casos, fragmentos de encrina, mas, de modo geral, rodelas confeccionadas com pequenos pedaços de casca de ovo de avestruz. Ovos inteiros foram esvaziados e transformados em recipientes, e alguns foram gravados com desenhos a traço. Sabe-se que os iberomaurusienses não são os capsienses, enquanto estes últimos ocuparam principalmente os altos planaltos argelianos, onde deixaram curiosos montes de conchas conhecidos com o nome de escargotirés. Os iberomaurusienses estabeleceram-se na orla do Mediterrâneo entre a Tunísia e 74 Delcroix, R. e Valfrey, R. 1939, p. 265-312. 75 coleções pré-históricas, Museu de Etnografia e de Pré-História do Bardo, Argel, Álbum 1, A. M. G. ed. Paris, 1956, pr. 10710. 675 Pré-História do Saara. Figura 2311 Cerâmica Neolítica, Dartchit, Mauritânia. Figura 2312 Cerâmica de Acrejit, Mauritânia. 676 Metodologia e Pré-História da África. O Marrocos. Não se sabe muito bem como estes cro-magnoides se instalaram na África do Norte, nem como se dividiram nas duas etnias. O certo é que ambos foram neolitizados no próprio local. Os neolíticos de tradição iberomaurusiense que viviam próximos ao mar não puderam evitar sua influência. Caminhando ao longo da costa atlântica marroquina em direção ao sul, constata-se a existência de quilquemodings formados com conchas de moluscos e ostras, em seguida com arcas senilis, aliás, ainda consumidas no Senegal. O litoral do Saara marroquino e da Mauritânia foi ocupado por essa facies muito particular, pouco ou nada estudada, que se caracteriza por uma cerâmica pouco ornada, rude, de pedras de fogueira e por uma indústria lítica rara. Seria muito interessante saber como se formou e qual a sua origem, pois embora possa ter sofrido a influência de sua homóloga, o iberomaurusiense, no Marrocos, nada sabemos sobre seus elementos constitutivos. O tenerense, uma quinta corrente que suscitou o interesse dos especialistas, foi a identificada no Adrar Bous e batizada, por essa razão, com o nome de tenerense. Há pouco tempo, J. D. Clark, que esteve no local, sugeriu que tal corrente pode ser representativa do Neolítico saariano. Isso é impensável, a menos que o adjetivo saariano corresponda a uma região geográfica muito extensa. Por suas armaduras em flor de lótus, discos, raspadores côncavos espessos, elementos de serra, machados com garganta, assim como por sua tipologia e composição estatística, o tenerense, descoberto por Joubert em 1941-76, não pode ser considerado um neolítico saariano clássico, pois esse termo se aplica mais especialmente às facies sudanesas e capsienses, que cobrem a maior parte do Saara. Valfrey, frequentemente tentado pelo desejo de agrupar tudo no neolítico de tradição capsiense 77, afirma: as influências egípcias reconhecidas no Saara argeliano penetraram em sua mais perfeita forma até o Hogar. E mais adiante, essas estações do Tenere representam um apogeu da indústria neolítica saariana, que evoca irresistivelmente o pré-dinástico egípcio 78. Assinalemos, entretanto, que, excluindo o Tenere, a influência egípcia não aparece nitidamente, a despeito do que afirma Valfrey. 76 Joubert, G. e Valfrey, R. 1941-1946, p. 325-30. 77 Valfrey, R. 1938, p. 1029. 78 Valfrey, R. 1969, p. 66. 677 Pré-História do Saara.
Resta, pois, descobrir por que via a magnífica indústria tenerense, obtida essencialmente a partir de um jaspe verde, recebeu as influências que tão bem ilustra. É preciso, porém, ter cuidado para não estender demais a noção de fáceis. Atualmente sabemos que uma mesma etnia pode ter respondido com exuberância aos determinismos impostos pela ecologia, subsolo, minerais, etc. Onde o jaspe e o sílex permitem obter obras-primas a partir da pedra, a indústria será diferente da confeccionada com arenitos frágeis. O Adrar Bowles e o Gossolorum 79 são uma só e mesma coisa, mas só depois de ter estudado a cerâmica, discos, machados, etc. é que se pode acreditar nisso. As duas indústrias têm em comum apenas a qualidade de seu lascamento. Resta ainda dizer algumas palavras a respeito de uma enorme fáscies neolítica encontrada no sudeste da Mauritânia, exatamente ao longo do Dartshit 80. Importantes trabalhos realizados nessa região mostram que a indústria, bastante tardia, está ligada a um excepcional conjunto de aldeias em pedras secas, onde o urbanismo 81 e a arte das fortificações são do maior interesse. Obteve-se, enfim, a prova de que desde 1500 as comunidades locais consumiam milho miúdo, o que vem dar um sentido preciso ao enorme equipamento de moagem existente nas ruínas das aldeias. Tanto a cerâmica quanto outras características particulares demonstram ser africana a civilização do Dartshit. Essa civilização sem dúvida proveio do leste, mais especificamente do vizinho Tilensi, mas isso é apenas uma hipótese de caráter provisório. Assim, o Neolítico pode ser reduzido a algumas linhas de força geradoras de correntes secundárias, que se caracterizam por sua base cultural comum, identificada pela cerâmica e, mais raramente, pelas particularidades técnicas aplicadas à indústria lítica ou óssea. Em suma, o Neolítico estender-se-á do V-milênio antes da era cristã ao início do I-milênio. Durante esse período o nível dos lagos não cessará de baixar. Em consequência, a grande fauna etíope abandona as margens, principalmente no sul. A flora se degrada, e o homem, por sua vez, emigra com seus rebanhos. 79 Ugot, H. J. 1962, p. 154, 63 e 168, 70. 80 Ugot, H. J. et al. 1973. 81 Urbanismo. Estudo do plano de um conjunto de habitats geralmente ocupados por uma população sedentária e organizados, de acordo com um plano preciso, em função da divisão do trabalho e das ideias religiosas dos ocupantes. O único conjunto que responde a essa definição é o do Dartshit, na Mauritânia, cujo início foi datado de 2678. Metodologia e pré-história da África. A fauna e a flora. A fauna é herdada do Ateriense, que termina no momento em que os lagos atingem o último alto nível. Identifica-se então, nas margens ou na própria água, a fauna dita etíope, com a presença de rinocerontes, crocodilos, crocodilus niloticus, hipopótamos, elefantes, zebras, girafas, búfalos e facoqueros. Grandes siluros, clarias, percas do Nilo, lates niloticus, e tartarugas de água doce, trionix, abundam nas águas. Os pastos são percorridos por caprinos, antílopes, etc. Essa enumeração surpreende apenas pelo lugar a que se aplica. O Saara. A flora confunde-se totalmente. No início do Neolítico ainda são encontradas nogueiras, tilhas, salgueiros e freixos. Uma concha de um linófilo descoberto em Meniet, Mouidir, Saara argeliano, indica uma precipitação de pelo menos 500 mm de água. A urze cobre alguns estágios das montanhas. Muito rapidamente, entretanto, essa vegetação se degrada e cede lugar a uma outra, mais característica de zona árida. Cedro, pinho de Alec, zimbro, oliveira, almecegueira e, entre outras, o lódão bastardo, muito importante na alimentação dos autóctones. Nos lagos há também grande quantidade de moluscos. Encontram-se, em certos lugares, traços de enormes depósitos de valvas de ônio. Com efeito, uma das características do Saara Neolítico nos alvores dessa civilização é a presença de um conjunto de lagos isolados. É às margens desses lagos que os neolíticos de tradição sudanesa irão desenvolver-se. São eles que tornarão possível, por seus inúmeros recursos, o estabelecimento humano.
O Saara, berço agrícola. A ideia foi lançada em diferentes oportunidades e, por várias vezes, sem verificação das possibilidades do emprego de um termo com implicações tão graves. Não se pode provar a prática da agricultura com base apenas na presença de objetos ou utensílios tidos como de uso agrícola. A agricultura fica demonstrada, ao contrário, quando os fósseis, grãos ou pólens justificam a hipótese aplicada aos objetos ou utensílios. Os sacos de milho miúdo encontrados em Tchit, Mauritânia, confirmam as ideias de Munson 82 e as de Monod 83 a respeito. 82 Munson, p. 1968, p. 613. 83 Monod, t. 1961. 679 Pré-história do Saara. Quanto ao mais, sabemos que os neolíticos do Saara acumularam grandes quantidades de bagas de Ceotis sp, ou lódão bastardo, que certamente foram usadas na alimentação. Observou-se ainda em Meniet e Tchit a presença de grãos de cucurbitáceas, que provavelmente são de melancia e não de Citrulus colocynthis. Esses dois vegetais pressupõem a coleta, no máximo, a protocultura, mas não a agricultura, que se constitui na preparação do solo em vista de uma cultura racional de plantas selecionadas. O quadro, portanto, é bastante pobre. Em Meniet 84 a análise palinológica de sedimentos neolíticos não forneceu nenhuma indicação precisa do conhecimento de qualquer forma de agricultura. No Adrar Bowles uma análise sumária não acrescentou nenhum dado novo, tampouco em Tien Assaco e nos inúmeros sítios estudados desse ponto de vista. Os únicos traços certos de um consumo de produtos vegetais nos sítios neolíticos saarianos são os de grãos, zizipus, lotus, Ceotis sp, diversas gramíneas selvagens. Devem-se acrescentar ainda os sinais de Penizetum evidenciados por Monson e os grãos de milho miúdo descobertos em Tchit nas turfas fossilizadas. No entanto, é preciso fazer a análise sistemática dos sedimentos neolíticos antes de tirar qualquer conclusão. Apesar de seu enorme interesse, a palinologia foi muito pouco aplicada no Saara. De todo modo, embora algumas plantas tenham sido cultivadas no Saara, parece improvável que essa região tenha sido o lugar privilegiado onde se desenvolveram as plantas de consumo corrente no norte da África. Finalmente, depois de muito tempo, foram os criadores que, em quase todas as regiões, sucederam aos caçadores-pescadores-coletores. O fato de um instrumental de pedra, constituído de enxadas, mós, moedores, pesos para lastrar bastões de escavação e picões, ser encontrado em quase toda a região não implica, ipso facto, a existência de uma agricultura no sentido real do termo. Em todo o Egito, onde esse fenômeno se desenvolveu amplamente, encontram-se traços precisos de sua presença, assim como em Tchit, na Mauritânia, onde poderiam ser explicados pela existência de aldeias sedentárias. Contudo, em outras regiões, de acordo com o atual estágio de nossos conhecimentos, é pouco provável que o mesmo se tenha dado. E, de qualquer forma, não se deve esquecer que em 1000 já havia praticamente ocorrido a desertificação do Saara. A cessação das chuvas não favoreceu a agricultura, mas isso não implica o desconhecimento de toda a protocultura, ou da coleta seletiva que a precedeu. Além disso, com 84 Flamand, G. B. M. 1921. 680 Metodologia e Pré-história da África. Certeza a experimentação de alimentos de origem vegetal deve ter estimulado a busca de espécies determinadas, que seria uma primeira forma de seleção. Mas só há possibilidade de cultura no quadro de uma sedentarização ou de uma fixação sazonal. Ora, em grande parte do Saara o Neolítico em seu apogeu faz pensar antes em acampamentos nômades que em aldeias organizadas, as quais, no entanto, existiram. A origem da domesticação e o Saara Neolítico teve vida própria. Embora os criadores bovidianos do Tassili-Nasger sejam contemporâneos das carroças a solto galope, de idade imprecisa mas que podem ser contemporâneas das invasões dos povos do mar, que foram dispersados ao tentarem conquistar o Egito, não deixaram de desenvolver localmente a arte da criação do gado, que sempre surpreende o não iniciado. A civilização bovidiana parece ter desenvolvido em seu apogeu métodos tão perfeitos de criação que fazem pressupor um longo aprendizado.
Os egípcios dedicaram-se a múltiplas experiências de domesticação de animais, informação que nos é dada pelos baixos relevos, que mostram ter se tentado domar felinos e gazelas, canídeos e até mesmo hienas. Qual era a situação no Saara? O galgo sudanês, precioso auxiliar dos caçadores Nemadi, parece ser de origem muito antiga. É ele provavelmente que está representado nas pinturas bovidianas. Há também outros indícios, mas, afinal, nenhuma prova absoluta. Sabe-se que em 2000 o boi e o cachorro eram encontrados em Aoukar, mas os rupestres não nos mostram que animais o homem teria tentado domesticar em períodos anteriores. A vida neolítica. Sabemos que os homens do Neolítico de tradição sudanesa foram de uma curiosidade ilimitada no que diz respeito a novas técnicas. Continuaram a lascar a pedra, obtendo, assim, uma maravilhosa panóplia de armaduras de pontas de flechas e um instrumental em geral muito leve, composto de lamelas retocadas de diversas maneiras, furadores, raspadores de formas múltiplas, micrólitos geométricos, serras, etc. A característica nova é a técnica sutil do polimento da pedra, aplicada aos machados, enxadas, goivas e buris. Por vezes recipientes de pedra dura, labretes, contas de amazonita, cornalina e quartzo, e bolas, talvez usadas como projéteis de funda, vêm completar essa panóplia. A ela se acrescenta uma profusão de mós fixas e de moedores que não consistem necessariamente. 681 Pré-história do Saara. Figura 23 13 pontas de flechas neolíticas, Inguezão, Níger. Figura 2314 machado com garganta neolítica, Adrar Bous, Níger. Figura 2315 machado polido neolítico, região de Faia, Chad. 682 Metodologia e pré-história da África. Em prova do conhecimento da agricultura, iqués, pedras para lastrar bastões para escavação, recentemente ainda em uso na África do Sul e também entre os pigmeus. O conjunto é completado por uma admirável série de vasos de cerâmica, cujas formas e decoração já são bem negro-africanas. O osso foi trabalhado, servindo para confeccionar arpões, punções, agulhas, pentes de oleiro, brunidores e talvez punhais. Os neolíticos de tradição sudanesa souberam adaptar-se maravilhosamente ao determinismo mineralógico das regiões que ocupavam, o que levou a acreditar numa multiplicidade de bases étnicas, apesar de, ao contrário, parecerem muito estáveis e culturalmente muito unidos, fato que se deveria à homogeneidade da inspiração das decorações de sua cerâmica. Devemos acrescentar que esses homens, formados no cadinho da vida socializada, devem ter conhecido a navegação, e que é possível que tenham circulado nos lagos com barcos de caniços, iguais aos que se conhecem no Chad com o nome de Cadei. Os neolíticos de tradição capsiense opõem-se em muitos pontos aos seus homólogos e predecessores de tradição sudanesa. Esses últimos, partindo do Sudão, caminharam em diversas vagas de leste para oeste, sem atingir, ao que parece, a costa atlântica. Eram melanodermas e, quase sempre, africanos autênticos. Os homens que partiram dos altos planaltos argelianos eram mais mediterrânicos e herdaram de seus predecessores capsienses um dom notável para o lascamento do sílex. O inventário de seu instrumental é surpreendente. As finas lamelas com retoques quase invisíveis lembram joias. Furadores, pontas agudas, pequenos raspadores juntam-se a micrólitos geométricos formados de resíduos de lâminas, trapézios, retângulos, triângulos e segmentos de círculo. Mas nem por isso ignoravam a arte da caça, pois confeccionavam inúmeras armaduras de pontas de flechas, que são hoje, lamentavelmente, objeto de um grande comércio turístico. Os machados polidos são numerosos e desconhecem a forma espessa e reduzida, frequente no Neolítico de tradição sudanesa. Diferentemente deste, a tradição capsiense deu maior importância ao instrumental lítico, cuja técnica foi também mais variada. Mas sabia, igualmente, polir vasilhas de pedra dura, trabalhar em alto relevo maravilhosas estatuetas, como a do bovídeo de Silet, o carneiro de Tamentit, a gazela do Imacacém. A cerâmica, entretanto, é muito menos rica em formas e decoração. Não que faltasse imaginação aos artesãos. Ao contrário, eles puderam demonstrá-la com sua aptidão para decorar ovos de avestruz, com os quais, inteiros, faziam recipientes e, partidos, inúmeras contas. Muitos fragmentos de casca ainda conservam finos desenhos a traço.
Evidentemente, nesse contexto existem também mós fixas e moedores. Sabe-se com certeza que uma parte desse material serviu para triturar corantes, provavelmente utilizados nas pinturas corporais. 683 Pré-história do Saara. O Neolítico litoral é pouco conhecido. Os trabalhos a respeito ainda não foram publicados, mas é sabido que em toda a extensão da costa atlântica, a partir do Marrocos, existem inúmeros depósitos de conchas, por vezes verdadeiros téus, misturados com cinzas e fragmentos de cerâmica. Isto ocorre até o Senegal, parecendo que a esta latitude um movimento étnico proto-histórico passa a predominar. Mantém-se inexplicável a razão pela qual na fronteira da Mauritânia e Saara Ocidental a cerâmica de base redonda ou plana conhecida no Saara dá lugar a uma cerâmica maravilhosa de base nitidamente cônica. Entretanto, nada foi publicado a respeito dessa nova facies. Mais a leste, no Air, no Adrar Bous, uma jazida sobressai claramente em relação a outras fácies conhecidas do Neolítico saariano de qualquer origem. É a que se chamou tenerense. Obtido de um jaspe verde vivo e irrompendo num magnífico instrumental, esse neolítico é rico em formas que evocam o eneolítico egípcio. Discos planos, armaduras em flor de lótus, raspadores com entalhe chamados crescentes, enxadas com gume polido pelo uso podem ser, com efeito, coincidências, mas a essa altura seria verdadeiramente estranho que fossem casuais. Acrescentamos, ainda, que certos tipos de mós fixas associadas a esse brilhante complexo são os mesmos que foram encontrados diante dos baixos relevos egípcios, e somos levados a crer que o Adrar Bous foi colonizado por homens que teriam tido contatos estreitos com o Nilo, apesar de ser estranho o fato de terem utilizado uma cerâmica semelhante, em todos os aspectos, à do Neolítico de tradição sudanesa. Mas esta última não teve seus arquétipos em Esh-Shainab, ao sul da linha dos lagos. Em uma época mais úmida, a floresta deve ter sido mais densa e mais verde do que hoje. Isso sem dúvida explicaria que se tivesse constituído numa barreira que os habitantes do Saara não conseguiram transpor. O estudo do Neolítico florestal, que por razões de comodidade e de anterioridade foi denominado guineense, mas que na verdade parece ter se originado em local muito mais distante, no Congo, talvez, está apenas começado. Conclusão: o apaixonante estudo do passado do Saara está ainda engatinhando. Oferece aos especialistas e aos homens de boa vontade uma oportunidade excepcional que urge aproveitar antes que a exploração das últimas reservas naturais faça desaparecer para sempre a possibilidade de desvendar o mistério dos problemas que decididamente dizem respeito ao passado do homem. Ora, 684 Metodologia e Pré-história da África. É tomando consciência do passado que a humanidade poderá forjar seu futuro. Nossa experiência não se limita ao presente, mas vem em linha direta da pré-história. Negá-lo é tirar-lhe toda base racional, todo valor científico. Mas a pesquisa da pré-história do Saara deixou de ser individual para tornar-se um empreendimento coletivo, de equipe, portanto que precisa de meios para sua realização. É impressionante constatar como ela se encontra abandonada. Cabe aos interessados em reconstituir a história desse grande e rude deserto formar os homens que saberão desvendar os seus segredos.